Nos últimos 2 episódios, a gente destrinchou o mercado de trabalho americano de 2026. Vimos a grande divisão, vimos como alguns setores estão explodindo enquanto outros congelam. E mergulhamos nos 3 fatores que causaram tudo isso: a virada da imigração, a revolução da inteligência artificial e a paralisia da incerteza. Mas agora chega de diagnóstico. Hoje é dia de solução. Hoje eu vou te dar um mapa completo de onde estão as oportunidades reais, quais habilidades fazem diferença e como você se posiciona para prosperar nesse novo mercado. Não importa de onde você está partindo. Esse é o episódio mais prático dessa série. Então pega papel e caneta porque você vai querer anotar tudo isso. Vamos direto ao ponto. Primeira coisa, onde estão os empregos de verdade em 2026? Eu não estou falando de teoria, eu estou falando de setores que estão ativamente contratando, pagando bem e vão continuar crescendo nos próximos anos. Eu separei aqui em 4 categorias principais. Vamos do mais quente até o mais morno. Healthcare é o setor do momento e não é uma bolha, é demografia pura. 10 mil baby boomers completam 65 anos todos os dias nos Estados Unidos, todos os dias. E essas pessoas vão precisar de cuidados médicos pelos próximos 20, 30 anos pelo menos. Não tem IA que vai resolver esse problema. Não tem automação que cuide de um idoso com Alzheimer. Deixa eu te mostrar aqui as carreiras mais quentes. Número 1, enfermagem. Demanda centenas de milhares de vagas abertas. Agora, e o salário inicial? 70 a 85 mil dólares por ano. E olha o bônus, algumas regiões estão oferecendo até 20 mil dólares só para você assinar o contrato. A realidade aqui é simples. Você escolhe onde trabalha e não o contrário. Número 2, terapeutas, fisioterapia ocupacional e fonoaudiologia. Crescimento de 12 a 15% ao ano. E o salário entre 80 e 95 mil dólares ao ano. E muitos deles têm a opção de trabalho flexível, inclusive trabalho autônomo. Número 3, Home Health, são os cuidadores domiciliares. Essa é a que mais cresce. A expectativa é de um crescimento de mais de 30% até 2030. Salário inicial, 30 a 45 mil dólares. Mas com certificações, esse número sobe consideravelmente e rápido. E a barreira de entrada é rápida, com treinamento entre 3 a 6 meses. Número 4, gestores de saúde, Healthcare Administrators. Alta demanda para quem entende de gestão de saúde. Salário de 90 a 120 mil dólares ao ano. Ideal para quem já vem com experiência de administração de outras áreas e querem entrar em saúde. E olha, se você não tem formação em saúde, não é tarde. Programas aceleradores de enfermagem para quem já tem graduação em outra área, 12 a 18 meses. Certificação de técnico em enfermagem, 6 a 12 meses. A barreira de entrada é menor do que você imagina e o retorno é praticamente imediato. Agora vamos para tech, tecnologia. Só que atenção, não é qualquer tech. O mercado mudou radicalmente. O que morreu? Vagas júnior genéricas de programação, desenvolvedores que só escrevem código básico, generalistas que não têm especialização em alguma área com tendência no mercado. Mas o que está explodindo? Número 1, inteligência artificial aplicada, Machine Learning Engineers. Não é pesquisa pura, é aplicar IA em problemas reais de negócio. Salários de 120 a 180 mil dólares ou mais. A habilidade-chave aqui é entender tanto de tecnologia quanto do negócio. Número 2, especialistas em cibersegurança, cybersecurity. A demanda nessa área é insana. Faltam literalmente 700 mil profissionais nos Estados Unidos. O salário entre 90 e 150 mil dólares. Certificações importantes são CISSP, CEH e Security Plus. Número 3, engenheiros de dados, AI Infrastructure. São as pessoas que constroem os sistemas que rodam a IA. Salários entre 110 e 160 mil dólares ao ano. E quais são as habilidades necessárias? Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform. Mais dados em escala. Número 4, Product Managers com foco em IA. Você faz a ponte entre tecnologia e negócios. O salário de 130 a 200 mil dólares ao ano ou ainda mais. E o perfil aqui para essa área, você não precisa programar, mas precisa entender inteligência artificial profundamente. A palavra-chave aqui é especialização.
O tempo do full stack developer genérico, ele realmente acabou. Você precisa ser especialista em algo. De preferência, algo ligado à inteligência artificial. E sim, dá para aprender em plataformas como Coursera, Audacity, bootcamps especializados e outras plataformas online. Investimento pode ser considerado de 6 a 12 meses de estudo sério que pode mudar completamente a sua carreira. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Se você não tem experiência em tech e não está disposto a investir pesado em aprendizado, esse provavelmente não é o melhor caminho para você, porque as barreiras subiram. Energia limpa é surpresa positiva que ninguém fala o suficiente. Graças aos incentivos do Inflation Reduction Act e investimentos privados que foram massivos nesse setor, ele está crescendo muito forte. As oportunidades: número 1, manufatura de veículos elétricos. Novas fábricas abrindo no meio oeste e sul dos Estados Unidos. O salário é entre $45 mil a $75 mil, dependendo da posição e da região. Vantagem: muitas das vagas não exigem diploma universitário. Número 2, instalação e manutenção de painéis solares. Crescimento projetado de mais de 20% nos próximos 3 anos. Salário: 50 a 70 mil. Treinamento: 3 a 6 meses. Número 3, técnicos em infraestrutura de carregamento elétrico. Mercado nascente, mas crescendo rápido. Salário entre 55 a 80 mil dólares, habilidade necessária, elétrica mais tecnologia. Número 4, engenheiros de energia renovável, planejamento e gestão de projetos. Salário entre 85 a 120 mil dólares ou ainda mais. E qual o perfil necessário? Engenharia mais sustentabilidade. E olha a distribuição geográfica aqui. Texas, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan e Nevada. São esses estados que tradicionalmente não eram hubs de tecnologia, mas estão se tornando centros de energia limpa. Custo de vida menor, mais salários competitivos, igual a ótima qualidade de vida. E finalmente, skilled trades, os trabalhos especializados. E aqui, essa é a maior virada de narrativa dos últimos anos. Lembra quando todo mundo dizia, você tem que fazer faculdade? Isso acabou. Muitos profissionais de trades estão ganhando mais do que formados em universidades caras aqui nos Estados Unidos e sem dívida estudantil. E quais são as carreiras envolvidas nessa área? Número 1, eletricista. Demanda altíssima por conta da renovação da infraestrutura elétrica americana. Salário entre 60 e 90 mil dólares ao ano. Com o próprio negócio, muito mais. E qual o caminho? Aprendiz de 4 a 5 anos. Número 2, encanadores. A demanda é sempre alta. É imune à automação e o salário entre 55 a 85 mil dólares ou mais. Realidade? Depois dos 40 anos, você pode focar só em consultoria. Número 3, técnicos de HVAC, aquecimento e refrigeração, ar-condicionados. Tem uma demanda crescente com as mudanças climáticas. Salário entre 50 e 75 mil dólares. O processo de certificação leva de 6 meses a 2 anos. Número 4, técnico em semicondutores, manufatura avançada. Teve um boom por causa do reshoring de produção. Salário entre 55 a 85 mil dólares. E quais são as vantagens dessas áreas especializadas? Zero dívida estudantil. Você é pago durante o período de aprendizado. Começa a ganhar dinheiro mais cedo e sempre pode terminar abrindo seu próprio negócio. Impossível de ser automatizado completamente e a demanda só cresce. Ok, você já sabe onde estão as oportunidades. Agora vamos falar como você se posiciona, não importa de onde você está partindo. Eu separei em 3 cenários diferentes. Primeiro cenário, você trabalha em varejo, hospitalidade, manufatura tradicional ou outro setor que está congelado. O que fazer? O passo 1, identifique suas habilidades transferíveis. Você tem mais do que você imagina. Trabalhou em atendimento? Você entende pessoas. Útil em healthcare. Trabalhou em logística? Você entende processos. Útil em manufatura moderna. Trabalhou em vendas? Você sabe comunicar. Útil em literalmente tudo. Passo 2, escolha o seu setor alvo baseado na realidade.
Pergunte-se quanto tempo e dinheiro eu posso investir em uma transição. Eu tenho família ou compromissos que limitam meus horários? Que tipo de trabalho realmente eu quero fazer? Deixa eu te dar alguns exemplos de transições realistas. De varejo para healthcare, qual que é o caminho? Certificação de técnico de enfermagem, 6 a 12 meses, custo de 2 a 5 mil dólares. Resultado? O salário de 35 a 45 mil com crescimento rápido. Agora, de hospitalidade para um trabalho especialista. O caminho, um aprendiz de eletricista ou HVAC. Aí você consegue a custo zero. Você é pago para aprender. E qual o resultado? 50 a 60 mil dólares depois de 2 ou 3 anos. De manufatura tradicional para energia limpa. Qual o caminho? Certificações em manutenção de equipamentos renováveis. E qual o custo? 3 a 8 mil dólares e como resultado, um movimento lateral com mais estabilidade e perspectiva de empregabilidade. Passo 3, comece enquanto está empregado. Isso é crucial. Não largue o seu emprego antes de ter um plano sólido. Meses 1 a 3, pesquisa mais cursos online e cursos noturnos que você pode frequentar durante a semana. Meses 4 a 6, certificações e treinamento formal. Meses 7 a 9, é hora do networking e aplicações estratégicas. Mês 10 em diante, transição quando tiver as ofertas concretas. Cenário 2, você é recém-formado, está tentando entrar no mercado e só está tomando porta na cara. O que fazer? A verdade dura é que entry level tradicionalmente praticamente sumiu na maioria dos setores. Então você precisa ser estratégico. Estratégia 1. Mire em setores que ainda contratam júniors. Healthcare sempre precisa de gente nova, porque tem um turnover alto, ou seja, o ciclo de pessoas que entram e saem é alto. Vendas B2B, business to business, as empresas ainda treinam Sales Development Representatives. Outra posição, Customer Success in Software as a Service, entry-level em tech sem precisar programar. Programas de aprendiz em áreas especializadas, literalmente feito para você que está iniciando. Estratégia 2, construa um portfólio antes de aplicar. Para tech, marketing, design, você consegue mostrar o que você sabe fazer e não só o que você estudou. Desenvolvedor de sistemas, 3 a 5 projetos no GitHub aplicados à inteligência artificial. Designer, 10 trabalhos no Behance ou Dribbble. Trabalha com marketing, blog próprio com os cases da campanha que você já criou, mesmo que sejam fictícias. Estratégia 3, aceite um pé na porta temporário. Às vezes você precisa entrar pela porta lateral. Aceita um estágio mesmo sendo formado. 6 meses e você converte para full-time. Trabalhe como contractor ou freelancer temporário. Use a experiência para aplicar estratégias de networking. Entre empresas pequenas que treina, depois você migra para alguma empresa grande. A carreira nos Estados Unidos, ela não é linear. Você pode sim dar um passo para trás de forma estratégica para depois dar 3 passos para frente. Terceiro cenário, você tem um emprego, mas você quer se posicionar melhor e aumentar o salário. Como fazer isso em 2026? As skills que fazem diferença agora. Skill número 1, alfabetização em inteligência artificial, o chamado AI Literacy. Não precisa virar um engenheiro de inteligência artificial, mas você precisa saber como usar ChatGPT e ferramentas similares produtivamente no seu trabalho, o que a IA pode e não pode fazer, como integrar a inteligência artificial no seu workflow. E para isso você vai aprender algumas ferramentas. ChatGPT é uma das ferramentas de inteligência artificial para escrita, análise e brainstorm. Midjourney para a criação de um visual. GitHub Copilot para código, se isso fizer sentido. O próprio Notion AI para organização. Skill número 2, dados, mesmo que básico. Saber interpretar um dashboard, entender métricas, fazer análise simples em Excel ou Google Sheets com fórmulas avançadas. Skill número 3, comunicação cross-funcional. É saber traduzir entre áreas, tecnologia para negócios, negócios para tecnologia e dados para criar a narrativa. E qual a estratégia? Se torne a referência da inteligência artificial na área em que você está se propondo atuar. Antes, você poderia ser o analista financeiro. Agora, você é o analista financeiro que usa inteligência artificial para processar 10 vezes mais dados e gerar insights preditivos. Antes, você era um designer. Depois,
você vai se tornar um design que usa IA para gerar 50 variações rapidamente e focar em estratégias criativas. Você não compete com a inteligência artificial. Você potencializa suas habilidades com ela. E aí, você pode valer 3 vezes mais. Agora vamos falar o que esperar nos próximos meses, porque o mercado vai mudar. O que esperar no segundo semestre de 2026? Fator 1 é uma possível melhora gradual. A maioria dos economistas prevê que o mercado deve começar a descongelar no segundo semestre de 2026. Mas por quê? Políticas fiscais, possíveis cortes de impostos, dando fôlego às empresas e aos americanos. O Fed pode cortar juros como ele já está fazendo, dinheiro mais barato é igual a mais investimento, que é igual a mais contratação. A incerteza diminui. Conforme as políticas se estabilizam, empresas voltam a planejar. E a previsão? O desemprego pode subir levemente até maio ou junho, com pico de 4,7% e depois começar a melhorar. Fator 2. Setores cíclicos podem acordar. Manufatura, construção, alguns segmentos de tecnologias que estavam congelados podem voltar a contratar de forma mais seletiva. Fator número 3 são os eventos Fator 3. Eventos temporários vão ajudar. Copa do Mundo de 2026, entre junho e julho, é um boom temporário em hospitalidade e turismo. Esses não são empregos permanentes, mas pode ser a porta de entrada no mercado americano. Olhando mais longe, de 2027 a 2030, algumas tendências praticamente certas. Tendência 1, healthcare vai dominar. Até 2030, healthcare deve representar 1 em cada 5 empregos nos Estados Unidos. É inevitável com o envelhecimento populacional. Tendência 2. IA vai se tornar obrigatória. Assim como saber usar o computador virou obrigatório nos anos 90, usar a IA se tornou obrigatório agora em 2026 e continuará assim em 2027 e 2028. Isso não é uma opção. Tendência 3. Polarização vai aumentar. A distância entre trabalhos qualificados e não qualificados vai aumentar. Salários, estabilidades, benefícios, tudo vai se concentrar no topo. Estar no lado errado dessa divisão vai ficar cada vez mais difícil. Tendência 4. Trabalho híbrido vai se estabilizar. Não volta para o escritório 100%, mas também não fica 100% remoto. Híbrido é o novo normal e isso abre oportunidades geográficas. Tendência 5. Educação contínua vira obrigatória. Você não pode apenas se formar e parar. Tem que estar sempre aprendendo algo novo. Uma habilidade nova desenvolvida hoje, em 2 anos, se torna defasada. Bom, a gente cobriu muita coisa nessa série. Foram 3 episódios e uma jornada completa. No episódio 1, vimos como o mercado está completamente dividido, com alguns prosperando e outros patinando. No episódio 2, entendemos os 3 fatores que causaram tudo isso: imigração, inteligência artificial e incerteza. E hoje, no episódio 3, vocês têm um mapa completo de onde estão as oportunidades e como se posicionar. Agora eu quero ser honesto com você. Esse mercado de trabalho não é fácil. 2026 continua sendo desafiador e qualquer um que te diga o contrário está mentindo. Mas, e esse é um mas importantíssimo, informação é poder. Agora você sabe coisas que 95% das pessoas não sabem. Você entende o contexto, entende as forças que estão em jogo e sabe para onde olhar. Então aqui vai o meu conselho final. Conselho 1, escolha um setor quente. Não fique preso a setores que estão morrendo só por teimosia ou conforto. Healthcare, inteligência artificial, energia limpa, trabalhos especializados. Escolha um. Conselho 2, invista em você. Certificações, cursos, educação, portfólio. Você precisa se diferenciar. O mercado não quer mais um, o mercado quer especialistas. Conselho 3, torne-se AI Enhanced. Não lute contra a inteligência artificial. Aprenda a trabalhar com ela e isso vale para qualquer área. Conselho 4, seja paciente, mas seja acima de tudo persistente. A melhora vai vir, só que ela vem gradualmente. Não desista no meio do caminho. Cada não que você recebe te aproxima de um sim. E o conselho 5, quem me acompanha no canal já sabe o que eu vou falar: network, network, network. Em mercado difícil, quem você conhece importa tanto quanto o que você sabe. LinkedIn, eventos, comunidades online, você precisa aparecer. E olha, eu genuinamente espero que essa série tenha te ajudado.
seja entender o que está acontecendo, seja traçar um plano, ou seja só a se sentir menos perdido nesse mercado maluco. Se ajudou mesmo, eu te peço, compartilha, manda para o amigo que está desempregado há meses, manda para o primo que acabou de se formar e está desesperado tentando chegar nos Estados Unidos na área certa, manda para sua mãe que está pensando em mudar de carreira. Conhecimento de nada adianta se ele não circular. E quanto mais gente tiver acesso a essas informações, melhor todo mundo se sai. E deixa aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado dessa série de 3 episódios. Você vai fazer alguma mudança de carreira? Você se encontra em qual cenário? Eu quero saber aqui, isso me ajuda a direcionar o conteúdo certo para você. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora. Eu vou continuar trazendo análises profundas sobre economia, mercado de trabalho e tendências que afetam a vida do brasileiro aqui nos Estados Unidos e o seu bolso. E lembra, o mercado realmente está difícil, mas você não está sozinho. Tem milhões de pessoas navegando isso junto com você e os que se adaptam, os que aprendem, os que escolhem os setores certos, esses estão prosperando. E você pode ser um deles. Nos vemos no próximo vídeo e boa sorte na sua jornada. Eu tenho certeza que você consegue.